coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. Teus laços de amor, é graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou, por teus laços de amor, Jesus. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre nós, hoje e para sempre, amém? Nós acabamos de celebrar uma das datas mais importantes do cristianismo, que é o Natal. Tempo tão maravilhoso de nos lembrarmos do amor de Deus encarnado. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio até nós. Que tempo maravilhoso, que tempo sublime para nós enchermos os nossos corações dessa mensagem poderosa, que é a mensagem do Deus que deixa a sua glória para vir até nós, e como nós acabamos de cantar, nos envolver com o seu amor, de uma maneira que nós não podemos escapar. Quando nós somos alcançados pelo amor de Deus, nós somos completamente abraçados e cuidados
e somos então agora filhos dele, prontos para viver essa vida na presença do nosso Deus. E dentro dessa perspectiva do Natal, ainda com essa mensagem maravilhosa reverberando em nossas mentes, é que nós queremos cultuar ao Senhor nesta manhã. E para isso a gente vai ler um texto da palavra do Senhor, e eu convido você para abrir comigo, ou ler aqui na projeção, Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1, onde o apóstolo Paulo fala para nós como nós devemos continuar a viver depois que fomos alcançados por esse amor maravilhoso de Jesus. E ele diz assim para nós: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Uma vez que fomos alcançados pela graça e pelo perdão de Deus, o Senhor nos convida para vivermos em novidade de vida. Vamos nesta manhã fechar os nossos olhos, falar com o Pai, agradecer a Ele pelo presente maravilhoso de Jesus que veio até nós, pela nova vida que nós recebemos nele, e pedirmos a Ele ajuda, capacidade para, agora que estamos salvos, permanecermos no seu amor, andarmos na sua luz. Querido Deus, nós nos alegramos muito na tua presença nesta manhã, Senhor. Nós te louvamos pelo privilégio de nos reunirmos aqui como povo do Senhor. E nós só somos povo porque um dia Jesus veio até nós, veio ser um de nós, morrer como o pior de nós, para nos dar a sua vida. Fomos comprados pelo sangue dele, derramado na cruz por nós. E hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus, e como povo, nos alegrar na tua luz, viver envolvidos pelo teu amor, guiados pelo teu Espírito. Nós nos alegramos, nós te louvamos por isso, Senhor. Ó Deus, que nesta manhã o nosso coração esteja completamente voltado para te agradecer, para te buscar e para sermos cheios mais uma vez com a presença maravilhosa do Senhor, que nos guia e nos capacita, Deus, a continuar firmes no caminho que o Senhor preparou para nós, na vida nova que o Senhor nos deu. Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Tu és a verdade que nos alcançou, que nos libertou. Tu és o Deus que veio até nós com amor. Tu és o Deus que nos envolveu nos teus laços de amor, dos quais nós nunca vamos nos apartar, porque é o Senhor quem cuida de nós. Obrigado, Deus, por esta graça maravilhosa, pela certeza de que o Senhor é por nós, e porque nós somos filhos, estamos aqui e queremos te adorar. Que este culto seja para a tua honra, Deus, e que enquanto nós louvamos, o teu Espírito Santo faça essa obra de encher-nos, ó Deus, com a tua presença, e vivificar-nos, ó Deus, com a tua palavra. Nós entregamos as nossas vidas diante de ti, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E eu quero convidar você nessa manhã a se colocar em pé, e nós vamos juntos declarar que um dia a verdade que é Jesus veio até nós, e essa verdade nos libertou, nos resgatou e nos deu uma nova vida, e por isso nós podemos celebrar ao nosso Jesus, o nosso Salvador. Fui escravo
eu sou filho amado, a verdade conheci. Jesus, a verdade que me libertou, me restaurou, e hoje eu canto Jesus, no mundo, mestre conselheiro, puro e verdadeiro, a ti eu me rendo, Jesus. Agora estou justificado, o meu desejo é te adorar e proclamar o teu amor que fizeste em mim reinar. Jesus, é a verdade que me libertou, me restaurou, e hoje eu canto Jesus, o mundo, mestre conselheiro, puro e verdadeiro, a ti eu me rendo, Jesus, a verdade que me libertou, me restaurou, e hoje eu canto Jesus, luz do mundo, mestre conselheiro, puro e verdadeiro, a ti eu me rendo, Jesus. Quando nós nos lembramos dessa maravilhosa história da salvação que nós acabamos de cantar, quando nós somos lembrados pelo Espírito Santo da salvação que foi dada para nós de maneira tão linda e graciosa, do nosso coração, de forma natural, espontânea, surge uma canção de louvor ao Senhor. Nós somos gratos, felizes, porque um dia o amor de Deus nos encheu de uma maneira que nos libertou e nos mudou e nos restaurou. Por isso, o convite do Senhor para nós nessa manhã é que a gente se coloque diante dele mesmo em louvor. Que nós agradeçamos-nos por tudo que ele tem feito por nós. Que agora você coloque o seu coração nessas palavras que a gente vai cantar de gratidão ao Senhor e dizer: Deus, eu cantarei sempre ao Senhor, porque um dia o Senhor deu a sua vida por mim. Vamos então, de maneira muito espontânea e verdadeira, cantar ao Senhor que nós somos gratos pela sua salvação. De gratidão ao meu Senhor e Rei, perdido me achou, envolveu-me em seu amor, na cruz por mim se entregou, sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Cantarei ao Senhor que sua vida dou, que me amou sem limites por mim, se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Um canto de gratidão ao meu Senhor e Rei, perdido me achou, envolveu-me em seu amor, na cruz por mim se entregou, sua dor sarou-me,
sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida doou, que me amou sem limites por mim, se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida doou, que me amou sem limites por mim, se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Cantarei ao Senhor que sua vida doou, que me amou sem limites por mim, se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. O apóstolo Paulo, na sua carta que lemos no início deste culto, faz para nós uma pergunta, uma reflexão, que é: como viveremos agora que somos salvos? Permaneceremos no pecado ou viveremos nessa nova vida que Jesus nos deu? Jesus veio até nós, morreu por nós, ressuscitou para que nós tivéssemos essa nova vida. Então o que o Senhor fez para nós é dar-nos de presente uma segunda chance. E agora nós temos esta escolha a fazer, este impulso de vivermos essa nova vida, na força dele mesmo. Ele é que nos sustenta, e cheios dessa alegria de termos esperança nos nossos corações, paz que nada no mundo pode comprar. Nós vamos cantar essa próxima canção que fala dessa alegria que nós temos hoje por sabermos que somos salvos e somos filhos de Deus. É nessa alegria que nós devemos viver, porque a alegria do Senhor é a força que nos mantém nos caminhos dele. Você também, enquanto cantamos essa música, você que veio preparado para consagrar os seus dízimos e as suas ofertas, você tem a oportunidade de fazer isso enquanto cantamos. Trazer também os seus pedidos para a nossa taça de oração aqui à frente, onde nós também vamos colocar diante do Senhor os nossos pedidos ao final dessa canção. Então vamos celebrar essa nova vida que Jesus veio nos dar. Feliz é aquele que tem perdão de suas transgressões. Feliz é aquele em quem já não há mais condenação. Feliz é aquele que ouviu a voz do Senhor e atendeu. Feliz é aquele que a salvação das mãos do Senhor recebeu. O dom da justiça para reinar em vida, Jesus Cristo veio me dar a vida abundante que foi prometida. Agora eu posso desfrutar, firmado no amor, na verdade e na força da graça que me alcançou. A vida que agora eu vivo em Cristo, eu vivo na fé do Senhor. Feliz é aquele que tem perdão de suas
mais condenação. Feliz é aquele que ouviu a voz do Senhor e atendeu. Feliz é aquele que a salvação das mãos do Senhor recebeu. O dom da justiça para reinar em vida, Jesus Cristo veio me dar. A vida abundante que foi prometida, agora eu posso desfrutar. Firmado no amor, na verdade, na força da graça que me alcançou. A vida que agora eu vivo em Cristo, eu vivo na fé do Senhor. Justiça pra reinar em vida, Jesus Cristo veio me dar. A vida abundante que foi prometida, agora eu posso desfrutar. Firmado no amor, na verdade, na força, a graça que me alcançou. A vida que agora eu vivo em Cristo, eu vivo na fé do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Querido Deus, nós queremos te agradecer, porque um dia o Senhor veio até nós para tirar-nos, ó Deus, das trevas e nos dar, ó Deus, a tua luz, iluminando assim o nosso caminho, mostrando-nos, Deus, o caminho que nos leva até o Senhor, que é Cristo Jesus, o teu Filho, o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, pela graça que nos alcançou. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor que nos envolveu. Nós não merecemos, nós não escolhemos, mas recebemos, porque o Senhor assim o quis. E nós, como povo do Senhor, aqui reunidos, te damos todo louvor e toda honra, e agradecemos ao Senhor por este amor maravilhoso que transforma as nossas vidas todos os dias. Não transformou apenas quando fomos alcançados, mas continua a nos transformar, a nos vivificar dia após dia. Deus, diante de Ti nós também podemos colocar o nosso coração, mesmo quando passamos por aflições, porque agora temos acesso à Tua presença. E na Tua presença nós podemos derramar os nossos corações quando estamos tristes e abatidos também. E nós sabemos, ó Deus, quantos desafios a igreja do Senhor tem vivido. E por isso nós clamamos que o Senhor venha, Deus, dia após dia, dando para o teu povo, Senhor, sabedoria nas escolhas, força, Deus, nas tribulações, livramentos, ó Deus, curas. Senhor, que o Senhor derrame a cada dia o teu poder sobre nós e vejamos a tua graça vivendo entre nós e abundando entre nós todo o tempo, ó Pai. Nós entregamos diante do Senhor os pedidos que dominicalmente são depositados, Senhor, aqui diante do Senhor, aqueles que trazemos em nossos corações. Alcança-nos, ó Deus, a cada dia com o teu poder. Que nesses últimos dias, até o final do nosso ano, Deus, nós queiramos renovar diante de Ti a nossa vida, para vivermos todos os dias nessa alegria e nessa nova vida que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por aqueles que hoje puderam trazer os seus dízimos e ofertas, como expressão de gratidão e reconhecimento de que o Senhor tem sido a provisão. Te louvamos por isso também, ó Deus. Queremos continuar te adorando neste culto. Nós te pedimos, ó Deus, recebe. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar.
Bom dia, meus queridos. Graça e a paz no Senhor Jesus permaneçam sobre nós hoje e para sempre. Amém? Muito bom nos encontrarmos aqui nesse último domingo do ano. O ano de 2015 já está nos dando adeus, já está nos dando tchau. Como sempre dizemos, um tempo que parece passar cada vez mais depressa, cada vez mais rápido, mas o Senhor tem sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza de geração em geração. Passando os dias rápidos ou nem tanto assim, ainda assim temos a certeza que o Senhor não muda e hoje, mais uma vez, as misericórdias do Senhor se renovaram nas nossas vidas e nessa confiança que nós seguimos. Eu espero que todos tenham passado um Natal muito abençoado, um tempo precioso com a família. Tivemos um culto abençoado aqui na quinta-feira também e graças a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Agora já surge aquela expectativa, né, em relação ao que virá, a 2016. A gente começa a encontrar aí nos meios de comunicação as retrospectivas, as pessoas lembrando do que passaram neste ano e tentando projetar algumas coisas para o ano de 2016. Isso é muito importante, precisamos de fato colocar isso diante de Deus em oração, porque a Bíblia nos ensina que o nosso futuro pertence única e exclusivamente a Ele. É Ele que conhece. Nós não conhecemos o futuro. Nós não sabemos o daqui a pouco. Mas o Senhor conhece. E é muito interessante porque nesta época do ano surgem algumas previsões. Na verdade, já viram essas previsões de ano novo? O que vai acontecer na economia? Não está tão difícil de prever assim. O que vai acontecer no esporte? O que vai acontecer na Olimpíada? O que vai acontecer na política, o que vai acontecer na sua vida. São aquelas previsões assim bem abrangentes, né? Do tipo alguém famoso vai morrer esse ano e assim por diante. Pensando nessas previsões, das quais seguramente nós carregamos algumas também nos nossos corações, é que durante o mês de janeiro, durante os 5 domingos de janeiro, nós vamos conversar sobre algumas previsões também, a partir do domingo que vem. A primeira delas é que 2016 é um ano para sairmos do nosso lugar seguro, aquele lugar de conforto, aquele lugar que nos dá uma certa tranquilidade, mas ao mesmo tempo acaba nos limitando, nos oprimindo e quantas vezes nos alienando. Então a minha primeira previsão para 2016 é que 2016, na minha vida, eu quero que seja o ano de sair do meu lugar seguro. Depois nós vamos falar sobre o ano para novas experiências de oração. Nós vamos ter aqui uma semana de oração pela igreja, pelo país, pela cidade, e vamos compartilhar um pouco sobre novas experiências de oração. Depois vamos falar um pouquinho da consagração dos nossos sonhos. É muito provável que você esteja planejando algumas coisas, sonhando algumas coisas. É preciso consagrar os nossos sonhos e projetos nas mãos do Senhor. Caso contrário, eles não prosperarão. Vamos falar também um pouco sobre o ano da renovação das nossas forças. Até quando nós vamos conseguir caminhar carregando algumas coisas que têm sido muito pesadas para nós. Já que a palavra do Senhor nos diz que aqueles que confiam e esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. E esse é o grande desafio que nós temos para 2016. Um ano de renovação de forças. E por fim, no último domingo, nós vamos falar sobre o tema da igreja para o ano de 2016, que é o ano do fortalecimento. Então são algumas previsões para o ano de 2016 que, dependendo de onde estiver o nosso coração, elas podem facilmente serem alcançadas e cumpridas. Não precisa ser nenhum adivinho para descobrir, não é verdade? Basta colocar a nossa vida na presença de Deus e alinhar o nosso coração, a nossa vida com a dele. E aí eu quero convidar a sua atenção para a leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que é o texto para a nossa reflexão desta manhã, encerrando esse ciclo de mensagens do mês de dezembro sobre a alegria do Natal. Falamos sobre a alegria da encarnação, falamos sobre a alegria da salvação, e agora nós vamos falar sobre a alegria da nova vida. Afinal de contas, queridos, o dia 25 de dezembro não é o ponto final. O dia 25 de dezembro não é o ponto final do ano, muito menos o ponto final da nossa vida.
Nesta manhã nós vamos refletir sobre o Natal passou, e agora? Jesus nasceu, maravilha, mas o que isso efetivamente muda na minha vida? Jesus nasceu e transformou o nosso ser, e mora no nosso coração, mas efetivamente o que isso significa, o que isso implica na minha vida, como alguém que é nova criatura? Diz a palavra do Senhor assim, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos ler juntos este versículo que está aí na tela? Todos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Qual é a nossa condição, então, diante de Cristo? Se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. E as coisas antigas? O que aconteceu? Já passaram. E tudo se fez novo. É assim que a gente precisa começar o ano de 2016. Deixando coisas antigas para trás e permitindo que o novo de Deus se manifeste em nós. Porque é impossível viver um ano novo, mas ainda continuar levando na nossa bagagem aquilo que a torna pesada, de coisas velhas. A passagem de um ano para o outro é a oportunidade que a gente tem para renovar a bagagem. Deixar aquilo que é velho para trás, para que tudo se faça em Jesus sempre novo. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós estamos aqui em Tua casa, em Tua presença nesta manhã. E, ó Deus, faltam palavras para expressar o quanto nós somos gratos ao Senhor por tão grandioso amor, revelado na pessoa do Teu Filho Jesus, que nasceu, que vive, que reina. Ó Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor já tem falado aos nossos corações até aqui, de tantas maneiras, fale, ó Deus, ao nosso coração agora também pela Tua palavra. Faz uso, Senhor, da vida do servo. Aplica, ó Deus, em cada coração a mensagem do Senhor nesta manhã. E que, ó Pai, muito mais do que reconhecer que Jesus nasceu, a nova vida em Jesus, Pai, a nova criatura, de fato seja o nosso estilo de vida e um estilo de vida parecido com o do Teu Filho Jesus. Ó Pai, como nós precisamos do Senhor, como nós precisamos da Tua ajuda para que isso aconteça. Como somos, ó Deus, limitados e frágeis em nós mesmos, mas toda a suficiência vem do Senhor. E nós queremos terminar este ano e começar um novo ano, ó Deus, se o Senhor nos der vida e saúde, vivendo na suficiência e na dependência que vem das Tuas mãos. Fala conosco nesta hora, Pai. Nós oramos no nome santo, bendito e poderoso do Teu Filho Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus queridos, a Bíblia nos apresenta um conceito muito importante sobre a imitação de Jesus. Um conceito tão importante sobre a imitação de Jesus que nós emprestamos esse conceito das Escrituras, mais precisamente da teologia do apóstolo Paulo. Nós emprestamos esse conceito para que seja o nosso guia, né? O nosso tema, o nosso lema, o nosso foco, o nosso alvo para os próximos 4 anos de caminhada da igreja, e isso nós já explicamos para vocês no momento oportuno. Uma igreja que seja identificada com o Filho de Deus. Uma igreja que seja identificada não com modelos, muito menos com modismos, mas uma igreja que seja identificada com a pessoa de Jesus Cristo. Isso significa necessariamente para todos nós um desafio de seguirmos e imitarmos o Mestre em tudo que Ele faz, em tudo que Ele é, em todo o conteúdo do Evangelho, e não apenas naquele que nos agrada, ou nem tampouco naqueles que nós selecionamos para aplicarmos a nossa vida, mas o Evangelho como um todo. Imitar a Jesus, ser identificado com a vida e com a missão de Jesus, nada mais é do que o grande segredo para a nossa sobrevivência espiritual, principalmente nos nossos dias, principalmente no ano novo que começará em breve. No entanto, muitas vezes, quando nós falamos a respeito de se parecer com Jesus, de ser identificado com Jesus, de ter o mesmo estilo de vida de Jesus, muitas vezes as pessoas acabam confundindo o que isso significa de fato.
E eu resumi aqui em 3 grupos de pessoas que interpretam esse ser identificado com Jesus de maneira equivocada. O primeiro desses grupos é o grupo que eu estou dando o nome do grupo das pessoas fora de contexto. Nós poderíamos dar outros nomes para este grupo. Um deles poderia ser um nome mais atualizado do que esse que usei, que seria o grupo dos sem noção mesmo. Mas para ficar um pouco mais gentil, eu diria que é o grupo daqueles que estão fora de contexto. Por quê? Porque esse grupo de pessoas acredita que imitar a Jesus e viver como Jesus viveu significa, literalmente, usar a mesma roupa que usava no tempo de Jesus, deixar o cabelo como supõe-se que o cabelo de Jesus foi, usar uma sandália de couro como supõe-se que Jesus usou. Aliás, é muito curioso nós olharmos por aí a imagem que as pessoas dão para Jesus, né? Por um lado, ele parece um cantor de sertanejo universitário, com um cabelão, aqueles olhos azuis, todo estiloso. Por outro lado, Jesus apresentado para nós, ele parece um refugiado da Síria. Então a gente não tem uma noção, e graças a Deus por isso, porque senão isso se tornaria uma idolatria. Nós não temos essa definição de qual era o rosto, a imagem física de Jesus, mas para muitas pessoas, para aqueles que vivem fora do contexto, imitar a Jesus, ser igual a Jesus, significa, quem sabe, usar roupas parecidas, calçados parecidos, costumes parecidos da época. E aí a gente tem um exemplo bastante extremo disso, para vocês entenderem agora o que eu quis dizer com sem noção. É que nós temos numa das capitais brasileiras, lá no Paraná, na cidade de Curitiba, uma igreja que tem como seu líder espiritual um homem que se auto-intitula o próprio Cristo. Talvez você já tenha visto por aí em alguma matéria, num programa de televisão, ainda bem que ultimamente nem estão dando mais tanta atenção para ele. Mas houve uma época que ele estava em tudo quanto é meio de comunicação. E ele se veste como ele acredita que Jesus se vestia, ele usa o seu cabelo, ele coloca uma coroa de espinhos na sua cabeça, porque ele acredita que ser parecido com Jesus é aquilo. E por isso que ele está completamente fora do contexto. Porque ser identificado com Jesus não é pura e simplesmente usar os costumes que eram utilizados nos dias de Jesus. É muito, mas muito mais profundo do que isso. O segundo grupo de pessoas que talvez não compreenderam muito bem o que significa seguir a Jesus e imitá-lo, é o grupo que eu daria o nome aqui do grupo dos legalistas. E o grupo dos legalistas é composto por aquelas pessoas que imitam única e exclusivamente os discursos de Jesus. São pessoas que têm na ponta da língua as coisas que Jesus falou. São pessoas que, a rigor, conhecem inúmeros versículos bíblicos que expressam falas de Jesus. São pessoas que constantemente fazem questão de lembrarem as outras do que a lei diz. São pessoas que constantemente gostam de se mostrarem superiores às outras, por conta da sua correção, da sua disciplina, do que, aspas, se chama exortação, embora isso não seja exortação. Mas algumas pessoas acreditam que ser igual a Jesus significa pegar os principais discursos, as principais falas de Jesus e aplicar naquelas pessoas que estão à nossa volta, que nós acreditamos que estão fazendo alguma coisa que é errado, segundo o nosso próprio conceito. Ora, imitar a Jesus está muito longe disso. Porque é bem verdade que Jesus foi extremamente correto e inteiro em todas as suas falas, para todas as pessoas com quem conversou, mas em nenhum momento ele fez uso da sua palavra como forma de legalismo e nem tampouco lhe faltou graça nos lábios quando alguém precisava dela. Mas algumas pessoas acreditam que ser igual a Jesus é ter minha avó que dizia, né, aquele pito, aquela bronca, sempre pronta para dar em alguém. Terceiro, grupo de pessoas que não compreenderam ainda o que significa seguir a Jesus e imitá-lo, é um grupo aqui que eu chamaria de revolucionários, que são aqueles que só conseguem ver na vida e na missão de Jesus a subversão. Só aquilo que ele fez que confrontou os poderes da sua época. Só aquilo que ele fez que confrontou diretamente as autoridades da sua época. Autoridades políticas, autoridades religiosas.
E na visão dessas pessoas, imitar a Jesus significa então ir contra tudo e contra todos. Eu imito a Jesus, então eu sou contra os meus líderes espirituais, porque é mais importante obedecer a Jesus. Eu sou contra as autoridades políticas, eu sou contra o meu síndico, eu sou contra o diretor da minha escola, eu sou contra todo mundo, porque eu sou um revolucionário, eu sou rebelde sem causa. Eu diria para essas pessoas que elas não conheceram a Jesus ainda exatamente, e ainda não compreenderam o que imitar a Jesus significa, o que significa realmente. Seguir a Jesus, imitar a Jesus, ter uma vida identificada com Jesus, não significa pura e simplesmente sair por aí discordando com tudo e achando que nós seremos os revolucionários da nossa própria geração. Não é isso. Ter uma vida identificada com Jesus é muito mais do que tudo isso. E justamente porque comemoramos o Natal nessa semana, esse sentimento de salvação que nos alcançou, nós não podemos deixar de considerar, queridos, que isso precisa gerar na gente, no coração da gente, a dinâmica de uma nova vida. E se é uma nova vida, é nova em Jesus. Porque o inimigo não tem condição de produzir nada do que é novo. O inimigo não tem condição de produzir nada do que é arte. O inimigo não tem condição de produzir nada do que é belo. O inimigo não tem condição de produzir nada do que é vida. Então, se nós estamos falando em novidade de vida, nós só poderíamos estar falando sobre a obra que Deus realizou em nós por meio de Jesus. E foi por isso que Ele nos salvou. Se por algum momento da nossa caminhada cristã, nós acreditamos que Jesus nos salvou, para nós passarmos o resto das nossas vidas, protegidos pelos muros das nossas próprias comunidades, cantando e ouvindo a palavra, nós entendemos uma parte da missão, e não a missão como um todo. Se nós entendemos que o Senhor nos salvou em Cristo Jesus, pura e simplesmente, para nós cruzarmos os braços e ficarmos aqui aguardando o grande dia da parousia, então nós não compreendemos ainda por inteiro aquilo que Cristo fez por nós. Se nós olhamos para Efésios capítulo 1 e ficamos lá batendo a nossa cabeça com a questão da predestinação, nós esquecemos do que o versículo 4 diz, para o que foi que Ele nos salvou, para o que foi que Ele nos chamou, para o que foi que Ele nos resgatou. E o versículo 4 diz com muita clareza e com muita propriedade, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos convocou antes que houvesse mundo, mas Ele fez isso com um propósito bem claro, bem específico e bem determinado. Ele fez isso, Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos levantou, Ele nos resgatou antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. E isso significa novidade de vida. Como lemos agora há pouco, em Romanos capítulo 6, versículo 4, texto que o pastor Marco leu no início do culto. Andar em novidade de vida significa reconhecer que tudo aquilo que Jesus fez por nós, toda a obra redentora da salvação, Ele realizou para nós vivermos em santidade e de maneira irrepreensível diante da presença dEle. E aí, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, nós encontramos a mesma verdade. Um convite a viver como novas criaturas. E aí esse texto, queridos, tem duas expressões que são fundamentais para nós compreendermos o que ele significa. A primeira expressão é esta: estar em Cristo. O que significa estar em Cristo? Estar em Cristo significa viver em Cristo. Viver para Cristo. Estar em Cristo significa viver identificado com o seu jeito de ser, com o seu jeito de pensar, com o seu jeito de fazer, com o seu jeito de decidir, com o seu jeito de reagir. É isso que significa estar em Cristo. É muito mais do que estar com Cristo. É muito mais do que ter a companhia de Cristo. É viver nele e ele em nós, como a essência de uma única pessoa. Não é não é companhia. Não somos dois. O texto não está dizendo que nós estamos com Cristo. O texto está dizendo que nós estamos em Cristo. E Cristo está em nós.
E Jesus explicou isso algumas vezes, principalmente nas narrativas do Evangelho de João, quando ele diz assim, olha, o Pai está em mim, e eu estou no Pai, e porque o Pai está em mim e eu estou no Pai, então nós somos um. E aí em João 15, quando ele faz a parábola da videira, ele diz assim, olha, aqueles que permanecem em mim, eu permaneço nele. E aí, consequentemente, a lógica bíblica qual é? Se Deus e Jesus são um, e eu permaneço no Senhor, então significa que eu estou me relacionando com quem? Com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso não é maravilhoso para você? Para mim é, por inúmeras razões. Primeiro, porque, em geral, a proposta das religiões é que os súditos se entreguem aos seus deuses, mas os deuses não movem 1 centímetro em direção dos seus súditos. Segundo, porque nessa dinâmica do estar em Cristo, nós participamos, nós nos tornamos participantes daquilo que é eterno, nós nos tornamos participantes daquilo que é a presença de Deus. Nós nos tornamos participantes daquilo que é a essência do Senhor. E isso, queridos, muito mais do que um mistério, isso é uma alegria, isso é uma bênção, e é isso que a gente deve buscar. E a consequência desse estar em Cristo, desse ser um com Cristo, deste participar da santidade de Deus, é que vem a segunda expressão nesse texto que é muito importante, e que nos ajuda a compreender o texto como um todo, que é justamente essa expressão, o ser uma nova criatura. Ser um novo homem em Cristo. Nascer de novo. E isso nos dá a plena convicção de que aquilo que é velho, aquilo que passou, ficou para trás. E a proposta do Evangelho é, daqui em diante, tudo se faz novo. Tanto que a palavra de Deus nos diz, queridos, que Deus é extremamente misericordioso conosco, a ponto de não levar em consideração os pecados do tempo da nossa ignorância. Lembra-se desse texto? Fazendo aí um pouquinho uma retrospectiva da sua vida toda, talvez você diga, puxa vida, como eu gostaria de ter conhecido a Cristo antes. Quanto eu errei. Quantas coisas eu fiz que desagradavam a Deus e eu nem sabia. Quantas coisas eu fiz, na verdade, pensando que eu estava agradando e, na verdade, eu estava justamente ofendendo a Deus, mas eu não sabia. Sabe o que a Bíblia diz a respeito desse tempo da nossa vida? Diz que o Senhor não leva em consideração os pecados da nossa ignorância. Isso é misericórdia dele para conosco. Porque ele faz de nós novas criaturas. A Bíblia diz que Ele esquece as nossas transgressões. A Bíblia diz que Ele lança nas profundezas dos mares todos os nossos pecados, afastando-o completamente de nós. Por isso é que nós não podemos difundir os nossos relacionamentos com base nas acusações. Porque nós teremos o que acusar facilmente. Porque normalmente nos relacionamos com seres humanos como nós, sujeitos a erros como nós. E consequentemente nós teremos oportunidade para acusar, para lembrar, para falar, para remexer. Mas sabem quem é a única pessoa interessada em fazer isso na minha vida e fazer isso na sua vida? Satanás. O único interessado em remexer baú velho é o diabo. O único interessado em nos fazer lembrar os pecados do tempo da nossa ignorância é o nosso inimigo. O único. Com qual objetivo? Que isso nos oprima, que isso nos deprima, que isso nos angustie, que isso enfraqueça a nossa fé, que isso nos faça desanimar, que isso nos faça criar uma balança de valores, e a gente começa a colocar na balança e começa a pensar se vale a pena ou não.
O único interessado em que vivamos esse processo destrutivo, autodestrutivo, é o diabo. Mas quando em Cristo nós somos feitos novas criaturas, queridos, as coisas velhas ficaram absolutamente para trás. Esse é um princípio que precisa se aplicar no nosso casamento. Porque quanto mais mexemos em coisas velhas, principalmente aquelas que foram tratadas e resolvidas, mais o nosso casamento corre riscos. Isso é um princípio que se aplica no relacionamento entre pais e filhos. Isso é um relacionamento que se aplica entre irmãos. É um princípio que se aplica no relacionamento entre irmãos e irmãos. Este é um princípio que deve se aplicar em tudo na nossa vida. Porque o Senhor deu a oportunidade, como o pastor Marco disse há pouco, de começarmos de novo. Tendo o nosso histórico completamente limpo, renovado. Se Deus fez isso por mim, com que autoridade eu abro os meus lábios para acusar alguém? Com que autoridade eu abro os meus lábios para dizer alguma coisa a respeito de outrem? Porque se Ele me deu a oportunidade de ser nova criatura, Ele dá essa nova oportunidade a todos aqueles que o buscam, que o adoram em espírito e em verdade. E eu vejo esse texto, esses dois princípios ainda como mais importantes, irmãos, porque eles vêm da caneta do apóstolo Paulo. Porque se teve alguém que entendeu o que significava estar em Cristo, e o que significava ser nova criatura, foi esse homem. Ele entendeu isso com tanta profundidade que chega um momento da sua vida, na carta aos Gálatas, que ele diz assim: eu estou crucificado com Cristo. Ele tinha tanta consciência do que significava estar em Cristo, que ele diz assim: eu morri para o mundo a fim de viver para Deus. Ele tinha tanta consciência do que era estar em Cristo, que quando ele escreve aos Filipenses, uma igreja que ele demonstrou amor, carinho, saudade, uma carta de 4 capítulos que aparecem 27 vezes a palavra alegria, gente que ele amava, pessoas a quem ele queria ter perto. Ele diz assim: gente, eu estou com um dilema, estou com uma dúvida. Eu sei que a nossa vida termina um dia. E eu estou numa dúvida tremenda, porque está tão bom conviver com vocês, viver com vocês aqui. Mas eu sei que com Cristo também é muito bom. É incomparavelmente melhor. Então eu já não sei se eu quero ficar mais um tempo aqui, ou se eu quero viver um pouco mais. Eu não sei se eu quero ficar aqui ainda para viver essa comunhão abençoada, gostosa da igreja. O abraço e o amparo dos amigos. A família por perto. Os irmãos acompanharam em oração. Talvez uns 20 dias atrás, meu pai passou muito mal. Perguntaram para mim: o que o seu pai tem? Eu disse: 85 anos. Resume bem, né? E ele passou mal ali 1, 2 semanas, se recuperou e ele estava lá na ceia de Natal. E na hora de cada um dos filhos compartilharem as bênçãos do ano, os motivos de oração, na hora da ceia, ele disse assim: eu estou feliz porque eu pedi a Deus para Ele me dar uns dias a mais para passar o Natal com vocês, e Ele me deu. Ele falou: mas eu sei que estar com Ele também é muito bom. Eu sei que é muito bom. Ele falou: não teve um rei que pediu a Deus mais 15 anos e o Senhor concedeu? Eu não pedi 15, ele falou. Mas é essa dinâmica. Aí durante os dias de Natal ele chamou uma neta e falou assim: leva o cachorro para você cuidar. Chamou outro e disse: olha, cuide desse assunto aqui para mim. Sabe aquela percepção de eternidade no coração de quem está aqui ainda? De pessoas que entendem o que é estar em Cristo. Elas já nem sabem o que é melhor.
Isso tem muita autoridade na caneta de Paulo também, quando ele fala sobre nova criatura. Porque se há alguém que nós podemos chamar na Bíblia de nova criatura, é Paulo. E aqui eu recomendo um livro do pastor Hernandes Dias Lopes chamado Paulo, que conta essa história de maneira fantástica. Tem um sermão também, você encontra no YouTube aí de Paulo, estarrecedor de edificante. Mas o livro é muito bacana também, mais completo, evidentemente. Paulo era um homem que servia os desejos do império. E servindo os desejos do império, a condição dele era a condição de um homem perseguidor. Não poderíamos ter receios em afirmar que ele foi responsável direto pela morte de inúmeras pessoas inocentes. Crianças, adultos, idosos, homens, mulheres, desfacelando famílias inteiras, simplesmente porque eles acreditavam no Messias. O livro de Atos descreve que as casas eram invadidas por ele, com a ordem para levar cativos os cristãos. E a palavra de Deus diz que eles saíam pelas portas da casa, arrastando as pessoas pelos próprios cabelos. Jogavam essas pessoas no cárcere. Torturavam essas pessoas. Jogavam diante dos leões. Matavam cristãos. Até o momento em que o Senhor vem no caminho de Damasco e tem um encontro com Saulo ali. E a partir dali, ele passa a ser aquele que é considerado até hoje o maior e mais importante missionário da história da igreja cristã. Estava compartilhando esses dias com uma irmã. Fez tudo o que ele fez, sem ter à sua disposição um celular, um iPhone, um avião, um recurso digital. Escreveu 13 cartas, que demoravam meses para chegar ao seu destinatário. Viajou os extremos dos continentes para pregar o Evangelho de Deus. Morreu martirizado, crendo que o Evangelho tinha saído da sua boca com autoridade para transformar pessoas. Então, literalmente, queridos, por um lado, nós temos a figura de um assassino. E por outro, nós temos a figura de um pregador, de um evangelista, de alguém que foi feito nova criatura em Jesus. E isso está muito mais perto do que é ser parecido com Jesus e identificado com Ele, do que qualquer outra coisa que a gente possa levantar. Porque ser identificado com Jesus, como já disse aqui em outras vezes, é ter uma vida muito mais preocupada com o reino de Deus e menos preocupada com as nossas necessidades, principalmente as materiais. O Sermão do Monte está aí para dizer isso. Mateus capítulo 6. Por que é, uma pergunta que continua valendo, por que é que vocês estão ansiosos por coisa alguma? Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Bom, então observem as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas é o Pai Celestial quem as sustenta. Queridos, quem vai nos sustentar em 2016 não é o trabalho, é o Senhor. Quem vai nos sustentar no ano que virá não é a nossa capacidade intelectual, é Deus. Quem vai nos sustentar no ano 2016 não são os nossos recursos, o nosso olerite, a nossa despensa. Viva o Brasil o que viver, venha o que vier. Quem nos sustentará no ano novo, na vida nova, na vida inteira, é o Senhor. Ou então olhem para as flores do campo. Elas não trabalham, não fiam, não fazem roupas.
Mas o Pai Celeste dá tudo o que elas precisam. E eu vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória. E ora que era uma glória imensa, a rainha de Sabá ficou de queixo caído quando viu, todo mundo se admira, até hoje o reino de Israel reconhece. A glória do reino de Salomão era a glória. Nem Salomão, no ápice da sua glória, se vestiu como qualquer uma das flores do campo. Só que não dá para ser parecido com Jesus quando a gente se preocupa mais com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. Porque não era assim que a cabeça de Jesus funcionava. E não era por aí que o seu coração era guiado. E por isso que o Sermão do Monte termina dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Não se preocupem, as outras coisas serão acrescentadas. Parecer com Jesus, ser identificado com Ele, significa também ter uma vida mais disciplinada e orientada pela obediência a Deus do que propriamente pelas nossas decisões próprias. Queridos, vamos reconhecer uma coisa: quantas decisões nós tomamos e depois nós saímos por aí dizendo que foi Deus? Ou quantas decisões nós precisamos tomar e só nos lembramos de pedir para que Deus nos ajude a tomar aquela decisão depois que ela já foi tomada? Quantas e quantas vezes nós saímos dizendo: Senhor, abençoe aquilo que eu já fiz, para que agora a consequência não seja tão catastrófica. Desse jeito não dá para ser parecido com Jesus. Porque o foco de Jesus, a vida de Jesus estava disciplinada em obedecer primeiramente a Deus. E não em fazer o que a sua cabeça mandava. E não fazer aquilo que estava no seu próprio coração. E não fazer aquilo que as pessoas queriam que ele fizesse. Não. É por isso que as Escrituras nos apresentam Jesus como aquele que foi obediente. E foi obediente até o final. Foi obediente até a morte. E morte de cruz. Ser parecido com Jesus é ter uma vida mais determinada pela agenda de Deus para nós do que pela nossa própria. Essa semana eu fui comprar uma agenda que eu gosto de papel. Gosto de escrever, riscar, anotar. Embora eu use a eletrônica também, mas eu gosto da de papel. E aí tinha aquela mesa repleta na livraria de tantas opções de agenda. Eu conversando com a vendedora, ela disse assim, por que o senhor não usa uma digital? Eu falei, para você ter emprego. Quantas opções, aí a gente pega a agenda, a primeira coisa que a gente faz quando pega uma agenda é começar a encher a agenda. E aí depois a gente lembra assim, é por aqui mesmo que Deus está querendo guiar a minha vida? É assim que Deus esperava que o meu dia fosse? Porque senão a gente chega no final do dia com aquela sensação de que a gente até ganhou o mundo inteiro. Mas no fundo, perdeu a própria alma. Perdemos os próprios filhos. Perdemos o cônjuge. Perdemos os amigos. Jesus deixou muito claro que quem cuida da agenda dele é o Pai, e não os discípulos. Jesus deixou muito claro que quem era responsável pelos compromissos dele era Deus, e não os escribas e fariseus. Jesus deixou muito claro que quem definia o que ele ia fazer no dia era o Senhor e não Pedro. E eu estou dizendo isso porque é uma excelente oportunidade que a gente tem agora de repensar como é que vai ser a nossa vida ano que vem. Para a gente não chegar, quem sabe, ao final de mais um ano com a mesma sensação. Ganhei o mundo, mas perdi aquilo que eu tinha de mais importante. Ser parecido com Jesus não é isso. Por fim, eu diria que ser parecido com Jesus, ser identificado com o estilo de vida dele, tem uma parcela muito importante de sacrifício. Em combate constante com o nosso conforto. E esse é um dilema constante na nossa caminhada com Jesus. Sacrifício e conforto
são duas coisas que diariamente estão militando. Desde o exercício espiritual mais básico e simples da nossa casa. Como separar um tempo para orar, para ler as Escrituras, para meditar um pouco, para ler um capítulo de um livro, para fazer alguma coisa que me aproxime de Deus naquela manhã, em algum momento daquele dia, que me leve para mais perto dEle. O conforto nos diz assim, não, agora não. Eu tenho direito. Afinal de contas, eu sou um trabalhador. Eu tenho direito ao meu sofá. Eu tenho direito ao meu descanso. Eu tenho direito ao ócio. Afinal de contas, eu faço tantas coisas o dia todo. Eu preciso de um tempo para mim, como se buscar a Deus fosse um tempo para alguém. E aí, constantemente, o nosso conforto vai conflitando com o nosso sacrifício. De fazer um pouco mais, de ir um pouco além, de doar um pouco mais, de orar mais um pouco, de ler mais uma página da Bíblia, de falar de Jesus para mais uma pessoa. São coisas, são exercícios que dão para a gente trabalho. Se quer ter trabalho, você arruma um discípulo. Você quer ter trabalho, quer se ocupar, quer experimentar o que significa sacrifício? Arruma alguém para você mentorear, discipular, acompanhar. Aí você vai entender um pouquinho, nós vamos entender assim um pouquinho do muito que Jesus se sacrificou em nosso favor. Nós estamos falando de cruz, de morte, de entrega, de uma obediência irrestrita que foi até o final. Queridos, vamos falar sério, a verdade. Nunca, em nenhum momento da sua caminhada, não te deu vontade de olhar para trás? Não deu vontade de desanimar? De parar? De desistir? Você nunca se cansou? A Bíblia diz que até os jovens se cansam e se fadigam. Os moços, de exaustos, caem. Nunca houve um momento assim na sua trajetória, seja pela qual razão for, e ela precisa ser importante só para você? Porque o maior drama, a maior dor é aquela que nós enfrentamos. Nenhuma dor é comparada a outra, comparável a outras. Nenhum momento. Eu me lembro de alguns momentos pontuais da minha vida. Um deles foi naquele momento do mais intenso do luto. Os primeiros meses depois que minha esposa havia falecido, foi aquele tempo, de acompanhamento, cuidar. Depois o tempo começa a passar, a ficha cai, você se vê sozinho, as pessoas não têm mais o cuidado dos primeiros dias. Você continua oscilando muito nas suas emoções. O luto entrando com uma espada quente no peito mesmo. E eu vinha, sabe, irmãos, caminhando ferido há muito tempo. Há muito tempo. Foram quase 4 anos de luto. E eu vinha carregando aquele negócio. É como alguém um dia ilustrou, um leão que está ferido, mas ele continua caminhando. E vai. Chegou um dia eu não aguentei. Um domingo. Eu fui para a igreja de manhã, na esperança de que alguma coisa Deus mudasse no meu coração. Mas eu já fui com o intento de que eu não teria mais condições de caminhar, eu precisaria abandonar tudo, jogar tudo para o espaço, eu estava cansado. Voltei para casa naquele domingo, num desespero, angustiado, chorando, e não tive dúvidas. Sentei à frente de um computador e escrevi uma carta, onde nela eu estava pedindo ao presbitério para que me
me tirasse do ministério. Eu estava entregando o ministério pastoral. Porque eu não aguentava mais. E eu fiz um pedido por escrito. Imprimi, assinei. Nós tínhamos 7 presbíteros. Eu olhei para a agenda telefônica e disse assim, não, esse aqui vai me impedir de fazer isso. Olhei o segundo nome e falei, esse daqui também não vai deixar. O terceiro nome, eu falei, ele jamais deixaria que eu fizesse esse negócio. O quarto nome, eu falei, esse deixaria. Não porque ele fosse uma pessoa ruim, meu inimigo, nada disso. Nossas visões de ministério eram diferentes. Se tinha alguém no conselho que pudesse me incentivar a deixar de ser pastor, seria aquele irmão. E eu chamei. Liguei para ele, falei, irmão, você pode vir aqui em casa? Preciso muito falar com você. E ele veio. Sentou-se no sofá ali comigo, eu sentei do lado dele, expus para ele toda a minha dor. No final da conversa, eu entreguei para ele aquela carta que eu havia feito. Ele leu, em silêncio. Eu tinha feito uma carta bonita, com argumentos. E quando ele terminou de ler a carta que eu fiz, numa atitude muito, muito pontual, ele terminou de ler a carta e fez assim. Puxou-me pelo braço e deitou a minha cabeça na perna dele e começou a orar pela minha vida. O resultado disso, queridos, é que eu nunca mais precisei escrever uma carta como essa. E louvo ao Senhor todos os dias porque Ele picou aquela carta diante de mim. Porque muitas vezes o desespero nos leva a tomarmos medidas que não são parecidas com aquelas que Jesus tomaria. E nem aquilo que Ele quer para nós. Mas nesse momento em que nós sentimos vontade de parar e voltar atrás, nós encontramos um amigo no meio do caminho, que já picou o escrito da dívida que pesava contra nós. Que põe a nossa cabeça sobre o seu colo e nos diz, o caminho é para frente. Em Cristo, novas criaturas recomeçam. Pessoas parecidas com Jesus agem assim. E é justamente uma canção que fala sobre isso que eu quero convidar você para cantar nesta manhã. Mas não como um exercício de abrir a boca e permitir que saia som e fôlego do seu peito. Eu quero convidar você para cantar essa canção, fazendo dela a sua expressão de consagração diante de Deus. Porque talvez no caminho em que você esteja, a vontade de voltar atrás é tão grande que você já escreveu uma série de cartas, desistindo de uma série de coisas. Mas o grande amigo Jesus é aquele que nos encontra pelo caminho, que nos toma pela mão, que apoia a nossa cabeça no seu colo e nos diz, olha, o caminho é por aqui. Você não só vai andar por ele, como eu vou com você nele. E esse amigo não decepciona, não frustra. Esse amigo é Jesus. E Ele nos ajuda a não olharmos mais para trás, mas olharmos para Cristo, para Ele, nada mais. Vamos nos colocar em pé mais uma vez. Faça dessa canção a sua oração na presença de Jesus.
Encontrei um grande amigo. Ele é o Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Encontrei um grande amigo. Ele é o Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. É hora de não olhar pra trás, só olhar pra Cristo e nada mais. Renunciar a velha estrada em que outrora você andava. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de não olhar pra trás, só olhar pra Cristo e nada mais. Viver com Ele a cada instante, seguir seus passos e avante. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, Ele é meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. Querido Deus, no caminho, ó Deus, na jornada da vida, Pai, o Senhor nos manda seguir. O caminho é sempre à frente, até o dia em que estaremos contigo. Mas, ó Deus, quantas vezes, por inúmeras razões, nós paramos pelo caminho, olhamos para trás, mas nós te agradecemos, ó Deus, porque Jesus, o teu Filho, é aquele que nos encontra no caminho, que nos toma pela mão, que nos levanta e que nos leva
adiante. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, sermos discípulos parecidos com o nosso Mestre Jesus, no falar, no agir, no proceder, no pensar. Não queremos ser, ó Deus, legalistas, rebeldes sem causas, pessoas que vivem completamente fora da realidade em nome de Cristo. Não. O que nós queremos, Deus, é aprender o que significa estar em Cristo, ser nova criatura, deixando as coisas velhas para trás, vivendo o novo do Senhor se concretizando na nossa vida, na nossa história a cada dia. Por isso, Deus, abençoe o teu povo com a tua paz esta manhã, os que estão aqui no templo, os que nos assistem em casa, onde quer que a tua igreja esteja reunida. Senhor, em nome de Jesus, que a boa mão do Senhor os alcance, nos abrace, nos leve adiante, nos faça seguir além. Sejamos, ó Deus, mais preocupados em obedecer ao Senhor, em viver a tua agenda, em viver o reino, do que com a nossa própria comida e bebida, Senhor. Mas, ó Deus, dispostos ao sacrifício e não à comodidade, mais autênticos, ó Deus, na tua presença. Levanta, Deus, esta igreja como uma igreja de novas criaturas, onde as coisas velhas ficam para trás e tudo, Pai, tudo se faz novo na tua presença. Só o Senhor tem poder para estabelecer coisas novas. Só o Senhor tem poder para criar. Só o Senhor tem poder para fazer do velho o novo. Por isso, Pai, coloca esse sentimento de eternidade no coração da gente. E nos ajude, Senhor, a vivermos a cada dia mais como homens e mulheres parecidos com o Mestre Jesus. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós, e sobre vós permaneçam desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos. Permitam-me apenas dizer algumas coisas para vocês antes da nossa despedida. Primeiramente, desejando a todos um domingo muito abençoado, uma semana, última semana do ano, cheia da graça e da presença do Senhor. Lembrando a todos que na próxima quinta-feira, dia 31 de dezembro, às 22h30, teremos o culto de vigília, o culto de passagem de ano, enfim, aquele momento de gratidão pelo ano de 2015, de consagração do ano de 2016. Como é que funciona, pastor, esse culto? É um culto que começa às 10h30 e termina no limiar da meia-noite. A gente passa aquele tempo em oração e depois saudamos-nos uns aos outros. E à meia-noite e pouquinho nós já estamos com o culto terminado. Possibilidade até de alguém celebrar com familiares, com amigos, seja lá como for, tá bom? Então fiquem todos convidados para quinta-feira o nosso culto aqui de louvor e consagração a Deus. E aí, queridos, a programação da igreja em janeiro muda um pouquinho aos sábados, né, por conta dos recessos, mas aos domingos a programação agora segue normalmente. Inclusive, no domingo que vem, dia 3, nós teremos a celebração da Santa Ceia, acontecendo normalmente tanto de manhã como à noite. Previsões para o ano de 2016, vamos em frente, tá bom? Quanto à escola discipuladora, hoje e no próximo domingo nós não teremos a escola discipuladora. Muitos irmãos estão viajando, inclusive professores, né? Um tempo de recesso esses 2 domingos. A partir do dia 10, a escola discipuladora retoma, funcionando naquele esquema das férias. É um número menor de classes, estudando o mesmo tema durante os 4 domingos de janeiro que sobrarão a partir do dia 10, né? Mas em fevereiro nós começaremos o currículo normal para o ano de 2016. Quanto ao Ministério Infantil, há também uma orientação específica que os pais já têm recebido pelo boletim, por cartazes e por avisos que foram passados também de alguns dias em que o Ministério Infantil não estará também atuando, principalmente no mesmo horário do culto em que nós estamos aqui, tá bom? Por fim, ainda relembrar os irmãos que não se prepararam, não fizeram a sua inscrição para o encontro dos casais. É a oportunidade ainda para terminarmos o ano de 2015 com essa questão
resolvida. Começar 2016 com a data reservada. O último final de semana de junho. Nós vamos passar no Hotel Fazenda, Fonte Colina Verde, na cidade de São Pedro. Um tempo de reflexão, de louvor, de comunhão, de alegria, né, de amizade para casais. Então, programe-se para participar. Hoje eu estou vendo o Moacir com a Silvana estão aí. Você pode procurá-los e tirar dúvidas, e tenho certeza que o encontro será uma bênção para a sua vida e família. Tá bom? Bom domingo a todos, que Deus abençoe e que a graça do Senhor permaneça sobre a igreja. Fui escravo do pecado, estava morto e renasci.